Glória a Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Você pode continuar dando lugar ao Espírito Santo, que Ele está na casa. Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Nós iremos fazer aqui algumas leituras. Na leitura introdutória, eu li somente uma parte. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 3 e 4, depois nós vamos lá para o versículo 10. Aí eu vou falando, os irmãos vão acompanhando. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu a princípio iria montar um estudo bíblico a partir disso. Mas eu pensei, vou fazer um medley, vou fazer uma pregação com estudo bíblico. Se puder dizer essa palavra emprestada aí, um empréstimo da nossa música, né? Vou fazer um medley aqui, tentar fazer, nos poucos tempos que nos resta. E a hora passa muito rápido. Localizou aí? Marcos capítulo 4, versículo 3. Acompanhe comigo, diz assim: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Vai lá para o versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, a entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Agora, vá um pouco mais à frente nas páginas, vá lá no capítulo de número 10. Acha aí o versículo 46. Aumenta um pouco essa temperatura do ar-condicionado para mim. Está frio aqui em cima de mim. Capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, diga comigo, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto, e o que ele estava fazendo? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, usa minha mente para a manifestação da tua glória. Assim como o Senhor falaste comigo, fale à tua igreja, que eu seja um instrumento, ó Deus, da tua vontade, da manifestação da tua glória, e que teu Espírito Santo faça a parte que lhe apraz, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. As minhas palavras, ó Deus, o vento reproduz e chega aos ouvidos do teu povo, mas somente o teu Espírito Santo é capaz de trazer o convencimento no Espírito para conectar o Espírito do homem ao Espírito Santo de Deus. Por isso, faça o teu trabalho, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aqui fazer, como falei, tentar montar
uma teologia de Marcos a partir da parábola do semeador e em que medida ela também vai dialogar e vai ramificar para outros temas dentro da própria teologia do Evangelho de Marcos. Lembrando que a teologia de Marcos ela se diferencia um pouco também da teologia de Mateus, da teologia de Lucas, também a teologia de João. E dentro da teologia de Marcos, o que a parábola do semeador, ela vai reverberar também com a personagem, a narrativa do cego de Jericó. Para isso, eu vou tentar fazer aqui uma biografia da vida de Bartimeu, baseado no contexto histórico que ele estava vivendo naquele momento, dentro da sociedade, baseado na política, na cultura, na sociedade, ou seja, dentro da manifestação ali cultural do povo de Israel, e a partir desses aspectos a gente consegue construir minimamente o que poderia estar acontecendo com Bartimeu nesse momento desse encontro dele com Jesus. O fato é que a história de Bartimeu ela é totalmente transformada a partir desse contato com Jesus. Ele se torna um verdadeiro discípulo de Deus. Antes, porém, de ser discípulo de Jesus, Bartimeu vai dizer o texto que ele se assentava à beira do caminho, mendigando. Ele é alguém segregado da sociedade. Bartimeu, ele era alguém excluído da sociedade por conta da sua deficiência visual. Bartimeu, como você bem sabe, ele era cego e por isso ele era um excluído da sociedade. A deficiência física não vai dizer o texto com todas as letras e também não vai dizer se Bartimeu ele era um cego de nascença ou não, como outros relatos bíblicos que vai apontar que alguns cegos eram de nascença. Bartimeu não diz que era de nascença, mas fato é que toda doença, ou sobretudo a grande maioria das doenças ligadas a alguma patologia, sendo ela deficiência visível no ser humano, ela era explicada, ela era associada ao pecado. Logo, nós podemos compreender e entender a partir da Bíblia que Bartimeu ele se encontrava cego naquela situação por causa do seu pecado ou por causa do pecado dos seus pais. Logo, nós podemos entender e explicar que a relação do pecado ou da deficiência de Bartimeu, ela era uma relação entre causa e consequência, ou seja, a causa de Bartimeu está cego, é o pecado dele, e a consequência do seu pecado era a cegueira. Era uma relação direta entre causa e consequência. Ainda que essa interpretação da época vigente, ela não seja de forma perfeita, ela não esteja completa na sua teologia, não é essa a explicação teológica, haja vista lá no Evangelho de João, quando vão interrogar a Jesus sobre o cego de nascença, perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? Jesus vai dizer: nem ele, nem os seus pais, mas foi para que a glória de Deus fosse manifestada. Mesmo que essa teologia ela não seja perfeita, ela não é totalmente descartável. Por quê, pastor? Porque o ser humano ele não foi criado para ser imperfeito. Muito menos ele foi feito imperfeito. O pecado e a queda em Gênesis que manchou a criação de Deus, que manchou o plano de Deus para a vida do homem. O erro foi o homem se distanciar tanto de Deus e por isso ele acaba padecendo por conta do seu próprio erro, da sua desobediência. Então, o pecado é a explicação, sim, da causa do sofrimento, da causa da dor. O pecado, ele é a explicação de todos os problemas, que todos nós estamos vulneráveis, sem exceção. Todos nós estamos vulneráveis. Perceba que o texto vai dizer que Bartimeu, ele estava assentado
Isso significa que ele estava prostrado, num estado de humilhação. E é justamente isso que o pecado faz com a raça humana. É justamente isso que o pecado ele é capaz de provocar no ser humano. O pecado ele é capaz de colocar o homem, se assim nós podemos dizer, no mais baixo grau de humilhação. Quando você vai ver a história, o relato do homem que largou o seu pai, a sua família, lá em Lucas capítulo 15, do filho pródigo, vai dizer que ele abre a mão de estar dentro da casa do seu pai, do conforto do seu pai, pede a herança que lhe cabe, a proteção do seu pai, da regência do seu pai, de tudo aquilo que o seu pai o providenciava para estar dentro da sua casa em paz, para viver, e o texto vai dizer, de uma maneira dissoluta, ou seja, ele quer viver da forma que ele quer ser alguém livre, ele não quer estar debaixo da tutela do seu pai, dizendo, meu filho, você fez isso errado, você não deve se comportar dessa maneira. Ele não quer viver mais dessa forma, mas quer viver a vida como lhe apraz. Mas vai dizer o texto que, a partir de um determinado momento, ele perde tudo aquilo que ele vai ter, tudo aquilo que o pai lhe deu, e ele vai cometer aquilo que é um sacrilégio para o judeu. O pecado dele, a desobediência dele, foi capaz dele realizar aquilo que jamais um judeu poderia realizar. Era para ele considerado uma baixa humilhação. O que era, pastor? Alimentar porcos, cuidar de porcos e comer a própria comida que alimentava os porcos. Ele estava no mais baixo grau de humilhação. E é isso que o pecado faz com o ser humano, é isso que o pecado faz conosco. Quando nos afastamos de Deus, nós somos capazes de fazer aquilo que jamais pensaríamos que poderíamos fazer um dia. Oh, glória a Deus! Isso me faz pensar um pouco que o pecado ele tem essa característica, ele nos faz realizar aquilo que jamais pensamos realizar. Você para e pensa, será possível que dentro da nossa cultura, uma pessoa pode nascer e sonhar em ser um matador? Será que dentro da nossa cultura alguém pode crescer e sonhar desde pequeno, eu quero ser um estuprador? Será que uma pessoa cresce sonhando, eu quero ser um grande traficante? Eu quero ser um grande assassino? Eu quero ser um grande prostituto ou uma grande prostituta? Eu acredito fielmente que não, mas o pecado, o distanciamento de Deus, nos faz realizar aquilo que jamais poderíamos imaginar para a nossa vida. Então, essa é a história de Bartimeu. Por causa do pecado, o diabo ele vai se aproveitando de brechas, ele vai se aproveitando de legitimidades dadas por nós mesmos para entrar e fazer com que fiquemos presos, aprisionados dentro da sua cilada, das suas armadilhas. Veja, por exemplo, a história do endemoniado gadareno. Vai dizer o texto que ele ficava amarrado, mas as correntes não podiam deter, porque ele possuía uma força sobrenatural e extraordinária, vinda do próprio demônio. Ele estava realizando aquilo que na nossa mente seria impossível realizar: quebrar cadeias, quebrar correntes. Se te amarram pelo menos com 2 cordinhas, até com linha de pipa, já fica difícil arrebentar. Imagine arrebentar cadeias, mas o pecado nos faz realizar coisas que jamais poderíamos realizar. Bartimeu, ele se encontrava nesta situação, não por desejo próprio, mas porque ele é mais um de tantos outros que poderiam estar na mesma situação que ele. Qualquer um ser humano poderia estar na mesma situação que Bartimeu
estava. Não existia para Bartimeu uma possibilidade de mudança de vida, porque ele estava aprisionado neste ciclo vicioso, sentado à beira do caminho, mendigando, excluído da sociedade por causa da sua deficiência. Não existia ninguém naquele momento que pudesse mudar a sua perspectiva de vida, até aquele dia que Jesus se apresentou. Oh, glória a Deus por isso. Até aquele dia que Jesus se apresenta para Bartimeu, não existia caminho de mudança de vida. Era alguém aprisionado pelo sistema, pela sociedade, pela cultura vivencial daquela época. Sentado à beira do caminho, Bartimeu, ele ouve a palavra de Deus, aleluia. Sentado à beira do caminho, a palavra foi semeada no seu coração. Agora perceba, o humor do texto, eu chamo de humor porque dá uma contraposição daquilo que Marcos ele está narrando. O humor do texto é que um cego, ele está enxergando muito mais claramente do que as pessoas que enxergam com as duas visões sãs, saudáveis. Bartimeu está compreendendo muito melhor que muitas pessoas que ouvem, têm os ouvidos saudáveis e não estão prestando atenção. Isso é interessante porque no texto que nós lemos no capítulo 4 da parábola do semeador, vai dizer o texto que o semeador saiu a quê? A semear. E a palavra, ela foi jogada, foi lançada. À beira do caminho, ela era jogada, ela era semeada, ela era falada. Isso é interessante porque quando os discípulos ouvem a palavra do semeador, eles não entendem nada. E aí chamam em Jesus em particular: Senhor, nos explique a parábola. E aí Jesus vai dizer isto, que eu acho fantástico. Jesus disse para eles: os que enxergam bem não estão percebendo, os que ouvem bem não estão entendendo. E quando nós rolamos as páginas seguintes, lá no capítulo 7, nós temos um surdo que creu e foi curado da sua surdez. No capítulo 8, nós temos um cego que creu e recebeu a sua cura. Mas a ironia do capítulo 10, ela é interessante, porque ela vai exemplificar e explicar a parábola. O que semeia, semeia a palavra. Aqueles que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Bartimeu estava à beira do caminho, ouve que Jesus estava passando, creu na palavra, mas ele, por ser cego, ele vai dizer para ele mesmo: a minha semente ninguém vai roubar. Se aqueles que estão enxergando deixam roubar a semente, é problema deles. Se aqueles que são surdos estão deixando a semente ser roubada, é problema deles. Mas eu creio e eu quero a palavra no meu coração. Se Jesus está passando, eu vou receber o meu milagre, aleluia. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso. É alguém que era cego, mas creu. Se todo mundo está enxergando, não tem problema. Eu sei que ele é o filho de Davi, e começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele pode me ouvir. Eu não enxergo, mas eu sei que ele vai me ouvir em algum momento. Então ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia.
A palavra foi semeada, mas Bartimeu está dizendo: Satanás não rouba a minha palavra. Satanás não vai roubar a palavra que foi plantada no meu coração. Isso é uma ironia do texto, porque vai dizer que tem gente que enxerga, mas não entende, tem ouvidos, mas não estão percebendo. Bartimeu, ele pula essa questão de Marcos para nos orientar. Se aqueles que estão ouvindo não estão compreendendo, não é problema deles. Eu sei que a vitória está na minha mão. Oh, glória! Por isso tem gente que dentro da igreja está percebendo, e enxerga muito bem, mas não está entendendo nada. Tem gente dentro da igreja que ouve muito bem, mas não percebe nada, porque é um mundo espiritual que nos cerca. Oh, aleluia! É um mundo sobrenatural que tem muita gente que ainda não compreendeu. Bartimeu cego entende: Jesus está passando, então eu quero. A palavra foi profetizada, a palavra foi lançada. Se ele é o filho de Davi, eu quero a minha bênção, e filho de Davi está aqui hoje, e você pode ser abençoado por ele. Bartimeu, ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando e creu, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você ouve falar de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus, mas até hoje você não creu? Você vê milagres acontecendo, mas parece que não muda nada na tua realidade. Bartimeu não viu ninguém ser curado, mas ele acreditou: fulano foi curado, um foi sarado da sua surdez, outro cego no capítulo 7 foi curado. O que me impede também de ser curado? Aleluia! Se Jesus está passando, tem milagre acontecendo. Se Jesus está na casa, tem milagre, tem revelação, tem profecia, tem batismo com o Espírito Santo, tem vidas sendo renovadas, tem vidas sendo tratadas, porque o Espírito Santo habita na pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Isso é interessante, queridos, porque Bartimeu, ele vai falar Jesus, filho de Davi. Ele usa essa expressão porque havia a expectativa do filho de Davi, ele vir, e aquele que for considerado o filho de Davi de fato, o Espírito Santo repousaria sobre ele. E esse Messias, que seria o filho de Davi, tendo o Espírito Santo sobre a vida dele, realizaria sinais e prodígios, realizaria milagres, transformaria vidas. Bartimeu, ele é cego, mas ele não é surdo. Ele ouvia as histórias dizendo: o filho de Davi, quando ele vier, ele vai fazer milagres. Quando o filho de Davi se apresentar, ele vai transformar a vida das pessoas que estão presas em correntes e cativeiros. Quando o filho de Davi se manifestar, coisas maravilhosas serão possíveis a acontecer. Bartimeu, ele nega toda a sua cultura que o aprisionava naquela mendicância, de excluído da sociedade, para dizer: é hoje a minha oportunidade de mudar de vida, é hoje que eu tenho a oportunidade de encontrar com aquele que vai transformar a minha história. Talvez você esteja nessa mesma condição de Bartimeu, se sentindo sozinho, excluído, sem ambiente. Talvez você esteja frustrado, talvez você praticou tanto pecado, tanto erro, que você se distanciou tanto de Deus, fez aquilo que talvez você nunca imaginou que poderia ter feito, mas Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Ele te ama e você cantou e foi ouvido. Ele te ama da mesma forma que o filho pródigo se lembrou da casa do pai, e quando ele chega, o pai está de braços abertos esperando, dizendo: meu
meu filho, eu te amo, eu vou te restaurar, eu vou te renovar, eu vou mudar a tua história. Você errou, você pecou, mas a oportunidade está de pé. Eu estou aqui para transformar a sua história. Jesus quer transformar a tua história. É hoje, não é amanhã. É hoje, não é amanhã, é hoje. Oh glória, tem perdão hoje sendo liberado. Tem perdão hoje sendo liberado. Levanta a tua mão, que o Espírito Santo está falando no meu espírito, que tem gente aqui dentro que precisa ser tratado na sua alma, porque não se sente perdoado por aquilo que fez, mas o Espírito Santo está dizendo: mulher, Jesus te perdoa hoje, Jesus te perdoa hoje. É Satanás quem acusa, é Satanás que te lembra, mas o Espírito Santo pegou os nossos pecados. Jesus, ele pegou e cravou na cruz e não se lembra mais das afrontas. Nós estamos reconciliados com o Pai através de Jesus na cruz, pelo sangue de Jesus. Ai, assurianderai, darassurianderai. Bartimeu, ele se torna discípulo. E agora? Ele entra no discipulado com Jesus. E aí acontece aquilo que o texto vai dizer. Tudo que o diabo vai querer é roubar a semente que foi plantada. Porque o início é maravilhoso, cura, milagre aconteceu. Eu vou seguir ele para onde quer que ele for. Mas você vê que a história de Bartimeu, ela é transformada, porque vai dizer o texto, e ele o seguiu pelo caminho. Bartimeu não está mais no caminho, estático, paralisado, excluído, mas ele é alguém que vai seguir a Jesus agora em um discipulado. Ou seja, é alguém que teve a sua história de fato transformada pela palavra que foi semeada. E não sucumbiu à expectativa do capítulo 4 da parábola, que vem logo Satanás e rouba a sua semente. Ele negligenciou esse texto, vai dizer: na minha vida não. Não. Na minha vida o diabo não tem vez. Dentro da minha casa o diabo não tem vez. Na minha família o diabo não tem vez. No meu trabalho o diabo não tem vez. Na minha casa, nos meus filhos, o diabo não tem vez. Ele tentou até hoje, mas a partir de hoje não. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele é capaz de destronar, aleluia, as obras do diabo. Foi para isso que ele veio, para pisar a cabeça da serpente e para cravar os nossos pecados na cruz. O diabo até tentou até hoje, mas ele não vai prosperar. Se ele se levantou hoje, por 7 caminhos ele fugirá, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas para isso é necessário que a palavra esteja no teu coração e não saia dela. Se a palavra é lançada do altar, queridos, acredite, acredite, creia que a palavra lançada do altar tem poder sobre a sua vida. Se o Espírito Santo está dizendo: o diabo perdeu hoje, acredite, não saia naquela porta dizendo: é mentira daquele pastor, ele falou da boca para fora, mas não saia daqui crendo: o diabo perdeu, ele não vai conseguir, o diabo não vai prosperar, ele não vai conseguir. A palavra é de vitória, a palavra é para avançar. Dará provianderá surianderai. Ayara suriandera proviandera surianderai. Ele até tentou, mas não vai prosperar. Aí vem, tentaram roubar a semente do coração de Bartimeu. Tentaram, pastor, tentaram. Porque ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu sabe que o filho de Davi pode. Jesus sabe, Lucas, que o filho de Davi pode realizar. Jesus sabe, Guilherme, Bartimeu sabe que o filho de Davi poderia realizar. E o que a multidão vai dizer? Cale a tua boca,
Cale a tua boca, o mestre não vai te ouvir. Se conforme com a tua situação. Se conforme com a tua situação, presbítero Eduardo. A multidão dizia para ele: você é um cego, você é um excluído, você não tem direito. A sua condição é mendigando com a sua capa, mostrando para todo mundo que você não pode conseguir. Mas ele vai dizer, a Bíblia, quanto mais as pessoas diziam para ele ficar quieto, ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim, muda a minha história, transforma a minha vida. Eu não aceito esta condição sobre a minha vida, eu não aceito essa condição miserável de mendicância, de pecado, porque o filho de Davi, ele se manifestou para realizar sinais e maravilhas. Se ele realizou no capítulo 7, se ele realizou no capítulo 8, ele realiza também no capítulo 10. Me salva, me cura e transforma. Jesus quer hoje transformar a tua história, crente. Jesus tem uma palavra de vitória hoje para a tua vida. É hoje que Jesus Cristo quer se manifestar para transformar a tua história. Se até aqui foi de tristeza, derrota, excluído, de mágoa, de dor, Jesus Cristo quer te dar vida, e vida com abundância. Anderá, surianderai. Ele não aceita aquela condição para a vida dele. Não aceita. O problema é que às vezes a gente se conforma com a nossa situação. Tem gente que vai falar assim: às vezes está ruim, mas tem nada ruim que não possa piorar. Não é verdade? Tem gente que usa essa palavra: está ruim para mim, mas para o outro está até pior. Tem crente se conformando com a situação. E Jesus quer uma palavra para a tua vida: ei, não se conforme com a tua dor, não se conforme com o sofrimento, não se conforme com a solidão, não se conforme em vir para a igreja não sentir nada, não se conforme com as coisas do mundo e naquilo que o mundo há, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento em Cristo Jesus. Oh, glória! Não se conforme não, queridos, com essa situação. Jesus quer transformar hoje. Aí, Jesus, para a gente caminhar para o fim, Jesus manda chamar Bartimeu. Diz o texto que ele se levantou. O verbo levantar é muito forte, querido, na Escritura. Muito forte, muito poderoso. Tem vários contextos aonde o verbo levantar, e aí o tecladista levantou, pode conotar. O verbo levantar pode ser uma oposição entre um e outro. O verbo levantar, ele tem uma dimensão também de testemunha. Levantar como testemunha de algo ou de alguém. Mas, neste caso, o verbo levantar é de alguém conformado com a situação. É alguém que não quer mais viver debaixo, subjugado à sociedade autoritária, religiosa da sua época. Vai dizer o texto que ele se levanta e larga a sua capa. A capa, vai dizer o texto, e muitos teólogos afirmam que era um sinal, era uma marca daquele que era excluído. É como se fosse uma autorização concedida para que ele mendigasse ou pudesse exercer a função de mendicante. Então o texto vai dizer, ele se levanta e larga aquela vida para trás e quer ter uma transformação genuína com Jesus. E eu aprendo com Bartimeu que ele se levanta já crendo que o filho de Davi vai realizar. Porque se ele não cresce, ele pegaria a sua capa, colocaria sobre ele e iria caminhando
até a Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Vai dizer o texto que ele se levanta, ele larga para trás tudo aquilo que estava jogado nas suas costas de alguém miserável, abandonado, subjugado, escravizado pelo pecado, mas agora ele vai dizer: o filho de Davi se manifestou, e agora minha história vai ser mudada, vai ser transformada. Meu querido, então quando Jesus te chamar, se levante como alguém vencedor, dizendo: a minha história é transformada hoje. A velha história ficou para trás, está no chão com a capa. Eu não vou viver da forma que vivia, porque o filho de Davi está me chamando, ele está presente e o meu milagre se aproxima. A transformação da minha história está prestes a acontecer. O filho de Davi me chamou e a minha capa eu abandono, porque o filho de Davi se aproximou, está me chamando. O filho de Davi te chama hoje, crente. O filho de Davi quer transformar a tua história hoje. Ele quer transformar a tua vida, ele quer transformar a tua casa, ele quer transformar a tua mente, ele quer transformar o teu coração, ele quer renovar a tua força espiritual. O filho de Davi te chama hoje. Anderai, Assurianderai. Ai, Assurianderai. Coloque-se de pé. Oh, glória. Agora perceba mais uma comparação. Nos versículos anteriores do capítulo 10, os filhos de Zebedeu faz uma pergunta para Jesus. E Jesus responde da mesma forma que respondeu para Bartimeu: que queres que eu te faça? E os filhos de Zebedeu vai pedir a Jesus: Senhor, que no teu reino eu tenha glória, que eu assente um à direita e o outro à esquerda. Bartimeu ouve as palavras de Jesus: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele vai dizer: Senhor, que eu veja. Bartimeu, ele queria somente ser restaurado da sua condição anterior. Enquanto uns querem glória, Bartimeu está querendo perdão dos pecados. Enquanto uns querem reconhecimento, Bartimeu quer a sua história de vida transformada. Isso é lindo, esse diálogo que acontece entre os textos que Marcos vai apresentando no desenrolar da sua teologia. E a única maneira que nós temos de chamar a atenção de Jesus é através da fé. Você para pensar, como que naquela multidão Jesus ouviria Bartimeu? Como que no meio daquela multidão Bartimeu saberia que Jesus iria o ouvir? Porque uma multidão caminhava com Jesus. Ou era só Bartimeu que queria milagre? Não, todos à volta de Jesus queriam receber algo dele. Mas como Bartimeu sabia que Jesus iria o ouvir? Isso é extraordinário. É a fé que move ele. Somente podemos chamar a atenção de Jesus através da fé. Somente receberemos o perdão dos pecados através da fé. Bartimeu não via, nós não vemos Jesus. Por isso que vai dizer o fim da teologia de Marcos:
lá no capítulo 16, no final do livro. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando todas as pessoas. Aqueles que creem e for salvo, aqueles que creem e for batizado, serão salvos. Então, a lição que Bartimeu nos dá, da mesma forma que nós não vemos Jesus fisicamente, nós podemos chamar a atenção dele pela fé. Nós não vemos Jesus, nós não contemplamos Jesus, mas nós sabemos que o filho de Davi está na casa, no recinto, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está na casa. E se ele está na casa, eu posso chamar a atenção dele. Como? Filho de Davi, ouça o meu clamor. Filho de Davi, eu estou aqui, sozinho, abatido, destruído, humilhado, derrotado. Mas eu sei que tu podes mudar a minha história. Oh glória! Se você quer chamar a atenção do filho de Davi, então levante a tua mão e comece a clamar, que pela fé ele vai te curar, pela fé ele vai te renovar, pela fé ele vai te repreender toda a depressão, toda a angústia, tudo aquilo que o Satanás cauterizou a tua mente, ele vai retirar, porque o filho do homem, o filho de Davi, está na casa para perdoar pecados e muito mais, te salvar. Tem salvação hoje, tem salvação hoje, homem, tem salvação hoje, mulher. Então saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque o filho de Davi te aguarda. Vem, vem, que o filho de Davi está te chamando. Vem, larga a capa, larga as amarras, larga tudo que o diabo te escravizou e transforme a sua vida, porque o filho de Davi quer mudar a tua vida. É agora, não é amanhã, é agora. O filho de Davi te chama, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Cadê você? Aleluia. O filho de Davi quer mudar a tua história agora. Saia do seu lugar, abandone a capa, jogue a capa fora e vem aqui à frente em nome de Jesus. Cadê o primeiro corajoso, ou a primeira corajosa que quer mudar a sua vida, a sua história? Saia do seu lugar, vem aqui à frente no nome de Jesus, que Ele te chama, Ele te chama. Aleluia. E a igreja vai orando, a igreja vai dando lugar, porque a semente foi plantada, a semente foi semeada. A semente é a palavra, e você está no caminho, você está na presença, Jesus está na casa, e Ele quer transformar a tua história. Saia do seu lugar e vem aqui à frente no nome de Jesus, que Ele te chama, o Mestre te chama. Não se preocupe que ninguém aqui vai te acusar, não. Aqui pelo contrário, vão pegar na tua mão e vão te trazer até o Mestre com alegria, porque Jesus te espera aqui no altar. Não sou eu que estou aqui te esperando, não, é Jesus que te espera aqui. Então saia do seu lugar, no nome de Jesus. Vamos adorando a Jesus, vamos adorando. E enquanto esse louvor foi entoado, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Glória.